29 de dezembro, nossa 29ª reflexão. A penúltima reflexão já, passa muito rápido, passa voando, mas não fique preocupado porque o ano que vem, o Comece a Saber tem muito mais novidades, tem programa, tem interação, tem mais coisa boa para você se desenvolver pessoal e profissionalmente. E hoje, no nosso penúltimo vídeo, a gente vai fazer o que o professor faz antes da prova, né? Vamos resumir? Vamos repensar algumas coisas que nós dizemos aqui, tentando alinhar todas essas informações que a gente obteve. Bem, quando a gente pensa nesse realinhamento que a gente precisa fazer, a gente pensa nos aprendizados que nós tivemos. É o que o exercício de hoje vai te propor. Para que você reveja mesmo algumas possibilidades que você vivenciou ao longo desses vídeos, se você assistiu todos, se não assistiu, lá tem o checklist de quais vídeos, tem também para você votar, acessa lá o nosso Google Docs para que você vote no vídeo que você gostou, as sugestões que você tem, para que a gente possa aprimorar e fazer um 2018 diferente. Quando a gente pensou em formar os 6 ciclos, a gente pensou no seguinte: as pessoas precisam pensar a respeito das metas. As pessoas precisam transformar as metas em algo que seja mais esperto, que seja relevante para elas, que as pessoas consigam olhar para as metas e terem gosto pelas metas. Então, quando a gente pensou no primeiro ciclo, a gente pensou nas pessoas se apaixonando pela própria meta, que elas pudessem olhar e falar: poxa, era isso aqui mesmo que eu quero, é isso aqui mesmo que eu desejo, e foi isso que a gente propôs. Então, quando a gente volta lá nos nossos escritos, a gente percebe que a meta precisava ser específica, mensurável, aplicável, relevante e com tempo limite. Só que a gente falou, não basta apenas a meta ficar boa, a pessoa também precisa conseguir pensar, desenvolver os recursos daquilo que pode afetar o comportamento dela. E aí a gente começou a pensar no pensamento. Olha que lindo. E aí quando a gente fez isso, nossa intenção era desenvolvermos detetives em ação. Detetives que pudessem analisar os próprios pensamentos e conseguissem buscar as evidências. Quais são as evidências de que esse pensamento é realmente um pensamento verdadeiro? Como que eu posso deixar esse pensamento mais relevante? Como que eu posso deixar esse pensamento mais interessante? E principalmente, como é que eu posso deixar esse pensamento mais funcional, mais adaptativo ao que eu estou vivendo hoje? E aí a gente pensou, poxa, quando a pessoa começar a mexer nesses pensamentos, algumas emoções vão ser despertadas. E aí a nossa intenção foi transformar as pessoas em conscientes, em que você conseguisse de fato se conscientizar sobre suas próprias emoções. Inclusive, analisando como que essas emoções estão influenciando, quais impulsos essa emoção traz, o que ela realmente referencia em você. E aí a gente trabalhou bem esse lado sentimental, porque a gente pode sim ter sentimentos, e os sentimentos são válidos, e a gente precisa entendê-los para que eles possam fluir, para que eles possam passar. E aí então, à medida que eu já trabalhei um pensamento, eu já trabalhei uma emoção, era fundamental a gente entender o comportamento e perceber quais comportamentos estavam alinhados aos meus valores de vida, quais comportamentos de alguma forma realmente me conduziam a esse eixo, aonde eu realmente gostaria de chegar, e quais comportamentos não estão me levando a isso. E quais comportamentos estão sinalizando coisas que eu nem quero sinalizar, porque a gente vive tanto no piloto automático que a gente perde esse elemento. Então, se houve realmente uma discussão que a gente quis fazer durante todos esses 29 dias, encerrando amanhã no nosso 30º dia, que é o dia da prova, que é o dia que a gente tem uma mensagem muito bacana para você, a gente gostaria de fazer esse questionamento. A gente gostaria de resumir isso com você. Mas o resumir precisa trazer uma mensagem final, um sentido final para a gente. E o sentido final aqui é: se conheça. Não deixe simplesmente agir no hábito. Não deixe simplesmente agir naquilo que você já está acostumado, sem se conscientizar sobre o que você está fazendo com a sua própria vida. Porque você pode ter a vida que você quiser, mas você precisa estar consciente dela e precisa alterar os passos que você de alguma forma tem caminhado durante sua jornada. E é isso que a gente quer falar hoje, desse oportunizar. A gente precisa então, ao analisar os ambientes, ao verificar os ambientes, verificar também nós nesse ambiente, os outros
nesse ambiente, as relações nesse ambiente. Oportunizar é aproveitar algo que o ambiente está me trazendo, mas o ambiente está em constante mudança. O ambiente muda o tempo inteiro. Se você analisar o ambiente físico, por exemplo, tem uma folha de árvore caindo, a água continua correndo, de repente um dia ou outro chove, choveu aí hoje para você, o ambiente físico continua mudando constantemente. Nosso ambiente intrapessoal continua mudando, é uma célula que se renova, é algo novo que o nosso corpo sente, de repente o coração acelera, de repente ele diminui, de repente a nossa pressão aumenta, de repente ela diminui, de repente o corpo está fazendo uma série de trocas. As pessoas também mudam, as pessoas também agem de forma diferente a cada dia, a cada novo momento. Você não é o mesmo que você era no início de 2017, porque as simples experiências que você teve em 2017 já fizeram que você mudasse concepções, que você mudasse forma de sentir, que você mudasse forma de agir. Você não é mais o mesmo. E as pessoas mudam. E a gente também precisa mudar para acompanhar o ambiente físico, o ambiente intrapessoal, o ambiente interpessoal, esse ambiente social. A mudança é o eixo central da nossa vida. E a gente vai adaptando-se às mudanças que vêm acontecendo novamente, porque nós não temos controle sobre as mudanças. Nós temos controle sobre o que nós vamos fazer com essas mudanças. E aí a gente precisa começar então a refletir esse tópico. O que nós vamos controlar para 2018 é o nosso comportamento, é o nosso pensamento, é a nossa emoção, é alinhar eles aos valores de vida que nós queremos. Mas 2018 com certeza vai nos reservar muitas surpresas, muitas coisas que a gente não havia imaginado, muitas coisas que a gente não tinha ou não imaginava que pudesse acontecer, mas ele trouxe. E a partir do momento que ele trouxe, resta a nós sabermos o que nós faremos com isso. Resta a nós sabermos como vamos nos adaptar a tudo isso. E é por isso que é importante essa consciência. Por isso que esse eixo que a gente trouxe para você durante esse programa de 30 dias era conscientize-se. Conheça você mesmo, porque quando você conhece a você mesmo, quando você se dispõe a estar aqui no presente, aqui no agora, você começa a entender que qualquer mudança pode vir na sua vida, que qualquer evento pode acontecer na sua vida, porque você é quem vai trabalhar sua força, é você quem vai, na verdade, desenvolver recursos emocionais, cognitivos, comportamentais, para que você possa viver bem no ambiente da forma como ele apresenta. É quando você começa a fazer constantemente isso que você para de julgar e você começa a entender, poxa, a vida muda tanto, as concepções mudam tanto. De repente o ovo era vilão, agora o ovo é amigo, daqui a pouco o ovo é vilão de novo, e aí? Nós não temos acesso a todas as informações. Não temos, não vamos ter nunca. Mas nós precisamos também não fazer com que isso desqualifique. De uma forma ou de outra, esse ciclo de mudanças nos faz mais conscientes. E quando nos faz mais conscientes, permite que a gente se preocupe com algo, a alimentação, por exemplo. Se preocupe com algo conosco mesmo. Se preocupe com algo com a nossa saúde biológica, psíquica, social e espiritual. Faz com que, na verdade, a gente comece a perceber que o que eu mais quero em 2018 é mudar. E que se talvez a pergunta do vamos resumir pudesse ser transformada, ela diria, vamos mudar? Porque é isso que a gente quer. O que a gente não quer é ficar na repetição daquilo que nos faz mal. O que a gente não quer é permanecer em sofrimento de algumas coisas que a gente já pensou em mudar, mas não investiu o que era necessário para essa mudança. O que a gente quer é não ficar parado na mesmice, é não ficar parado em uma zona de conforto que na verdade não tem conforto, que na verdade não é tão confortável assim. O que a gente não quer é parar e dizer assim, poxa, será que eu vou arrastar-me novamente durante o ano?
E aí o que nós propusemos aqui do Comece a Saber é que provavelmente, se você hoje, nesse dia 29 de dezembro, olhar para o seu 2017, você vai perceber que você não se arrastou tanto assim. Muitas experiências vieram, muitos aprendizados vieram, muitas transformações de vida vieram. A questão é que às vezes a gente focou mais em um ponto do que em outro. A gente dimensionou mais um lado do que outro. E isso às vezes não nos favoreceu. Então o que a gente quer é que você se torne consciente disso. Que você, ao tornar-se consciente, diminua um pouco os julgamentos. Que ao tornar-se consciente, você cuide mais de você mesmo. E que ao tornar-se consciente, você possa dizer para você mesmo: vamos mudar? Porque isso é. Vamos resumir? Meu muito obrigado. Até amanhã